Estamos começando a turma do bate-bola com estes destaques. Galo descarta troca com o Corinthians. Luan agora é só pagando. 4 décadas à sua disposição, sempre o menor preço, Varejão das Tintas. E agora chegando o Galo, nesta segunda-feira com Álvaro Damião. Boa noite, Emanuel, boa noite, ouvintes da turma do bate-bola. A manchete é sobre o Luan. O que acontece? O Atlético está acertando a ida do Luan para o Corinthians. Entre o Luan e o Corinthians já estaria tudo acertado. Falta agora a liberação do Atlético. Mas por que falta a liberação? Porque o Corinthians queria colocar o Cleison, envolver o Cleison na parada. O Atlético disse que vai liberar o Luan sim para o Corinthians, não tem problema nenhum, o Corinthians pode acertar a situação com o Luan, mas o Atlético quer o empréstimo em dinheiro. O Atlético não quer jogador do Corinthians, não vai fazer transação envolvendo outro jogador. O Atlético quer o dinheiro e o Corinthians ainda não se manifestou depois dessa contraproposta. O Corinthians fez uma proposta, o Atlético disse que quer o dinheiro. O Corinthians ainda não falou sobre a contraproposta. Agora, a gente conversava muito com o Pansieri ontem, e o Pansieri cobriu o Atlético durante todo esse tempo, nas férias do nosso Cláudio Rezende. O que intriga é a saída do Luan do Atlético. Você disse há pouco aqui com os comentaristas do contrato que o Atlético fez com ele por mais 4 temporadas. Por que o Atlético faria o contrato? Será que o Luan mudou de 6 meses pra cá? O que aconteceu com o Luan de 6 meses pra cá? Porque o Atlético, recuperado fisicamente, o jogador já está. Ele terminou a temporada em alto nível, sem problema nenhum. Agora, seria um fio desencapado? E o Atlético foi perceber isso agora? Ô Álvaro Damião, o Atlético, o Marques, o Sérgio Sete Câmara, o Lever Coupe, eles vão ter que reconstruir muita coisa que o Atlético fez de errada. E o desastre causado pela presença do Galo em vários e vários meses no Atlético. Os jogadores estão aí, tem jogador que foi contratado no Uruguai, veio, viu e não venceu, está voltando para o futebol do Uruguai, para o seu time lá, o Danúbio, sem ter colocado o pé na bola em uma única partida do Atlético. E como ele, vários outros jogadores, o Edinho, que está voltando para o Fortaleza, um contrato de 5 anos, com o Denilson. Isso, a diretoria atual, com pouco dinheiro, está tentando remendar. Consertar, eu acho que não conserta, não tem jeito. Vai remendar emprestando os jogadores e até pagando uma boa parte dos salários. Foi um desastre a presença do Galo aqui. E foi uma pena que tenha durado tanto. A diretoria dando a ele mais uma chance, e a torcida percebeu que o Galo não dava muito antes da diretoria. O Galo já era maldito entre os torcedores que estavam gritando fora Galo, em jogos no Independência. É essa a história. Essa história inclui também o Luan. Por que um contrato de 4 anos? Sem necessidade. Por que 1 ano a mais de contrato para o Ricardo Oliveira? Sem necessidade. Precipitação, não sei o que houve. Pressão de empresário. Ninguém quis o Ricardo Oliveira. Por que o Atlético esticou o contrato dele? Havia alguma proposta, alguma coisa em cima do Ricardo Oliveira? Não, apenas vamos esticar o contrato mais uma vez. Por isso é que o Atlético está reconhecendo que foi demais o investimento no Luan por 4 anos de contrato. E agora fica nessa situação, vai liberar o atleta pro Corinthians, não se entende por quê, se o Luan terminou a temporada como terminou pelo Atlético, um jogador que está nas graças da torcida atleticana, e o Atlético vai liberar o Luan pro Corinthians, mas já disse, quer dinheiro. Você falou aí do Ricardo Oliveira, surgiu uma informação agora, de última hora, que o centroavante, seu xará, Emanuel Gigliotti, ele tem 31 anos, estaria na mira do Atlético. O Atlético estaria tentando a contratação. São 2 clubes brasileiros que estariam tentando a contratação deste atacante, que é do Independente da Argentina. Seria o Atlético e o Santos. Isso porque o empresário do jogador deu uma entrevista à Rádio La Rede, na Argentina, e falou que realmente há a proposta do Atlético e do Santos, que o Santos fez uma proposta oficial, 7 bilhões de reais aproximadamente, mas eles não querem. Sobre esse valor, falou que assim, nem adianta com esse dinheiro, nem vou fazer uma proposta para o Independente, que eles não vão aceitar. Mas o Atlético também estaria na parada para tentar a contratação deste atacante de 31 anos. Aí o torcedor vai falar, poxa, um cara de 31 anos, o Atlético vai acertar com esse cara? É o seguinte, nesse campeonato argentino, ele foi um dos destaques, ele marcou 12 gols em 15 partidas. Apesar da idade, foi um dos artilheiros, é o segundo artilheiro do campeonato argentino deste ano. Essa informação está no site do Super Esportes
e o atacante do Independente poderia ser um jogador do Atlético na próxima temporada. O Atlético não fala muito sobre negociação porque é a política de todo o clube. Quando você fala que realmente quer um jogador, dá no que dá, né? Olha aí a situação envolvendo o Luan e o Cruzeiro, por exemplo. Então o Atlético, quando a gente perguntou para uma fonte dentro do Atlético sobre esse atacante do Independente, é um bom jogador, a gente conhece ele, mas não podemos falar se quer ou se não quer. Centroavantão forte, faz gols, mas se eles já recusaram assim dessa forma uma grana do Santos, o Atlético não vai chegar lá com mais dinheiro do que isso para trazer o Gigliotti, não vai conseguir um parceiro para investir num jogador de 31 anos. Então, Léo, tem aí uma verdade nova, que o brasileiro acredita que todo jogador que está na Argentina é bom jogador. Quer reforçar o time, precisa de um zagueiro argentino, um goleiro na Argentina. Agora, o futebol argentino tá cheio de colombiano, equatoriano, paraguaio, boliviano. Eu não sei se lá tem fábrica de jogadores para botar tanta gente no mercado. Agora, ele tem 31 anos. Ele já, alguma vez na vida, foi convocado para a seleção argentina? Não. Então, o cara que tá ali com 31 anos na Argentina, nunca foi chamado para a seleção, nem nada. A gente tá vendo falar nele pela primeira vez, praticamente aí. Ele foi muito bem no título do Independente na Sul-Americana no ano passado, né? Na final contra o Flamengo. Mas outros jogadores da Argentina se destacam, porque é um campeonato até diferente, mais fácil do que se joga no futebol brasileiro. Muitas vezes, muita gente às vezes questiona, por que é que os argentinos levam tanta vantagem contra os brasileiros em competições sul-americanas? Quando o Cruzeiro jogou com o Boca aqui pela Copa Libertadores, o Cruzeiro tinha 28 jogos a mais do que o Boca até aquele momento na temporada. 28 jogos a mais. O campeonato argentino é quase que um campeonato de bairro. Joga em Lanús, joga em Quilmes, joga em La Plata, joga nos estádios de Buenos Aires e às vezes vai a Mendonça, vai a Rosário. É um campeonato muito mais fácil de ser jogado do que o campeonato brasileiro. E quantos jogadores brasileiros, argentinos que estiveram no futebol brasileiro, fracassaram totalmente, não jogaram. Oi, Manuel, e só mais uma coisa sobre essa nova Libertadores, que foi muito badalada no futebol brasileiro. Vocês acham que beneficiou a quem? A Libertadores terminar no final do ano? Os times brasileiros se matando com 60, 70 jogos nas costas, os argentinos estão no meio da temporada, porque eles têm o mesmo calendário. Exatamente. Dos europeus. Então, e não é à toa que River e Boca, além da força da Conmebol, do extracampo, decidiram a Libertadores. Eles estavam muito melhor fisicamente que todos os nossos. 6h45, mais alguma do Galo, Álvaro? Não, é esperar para ver sobre essa negociação envolvendo o Luan com o Corinthians. Por enquanto, sem nenhuma novidade, o Atlético recusou o jogador na vinda. O Atlético quer dinheiro pelo empréstimo do Luan. Ok, vamos direto para a informação do Cruzeiro, na turma. Estamos começando a turma do bate-bola com estes destaques. Galo descarta troca com o Corinthians. Luan agora é só pagando. 4 décadas à sua disposição, sempre o menor preço, Varejão das Tintas. E agora chegando o Galo, nesta segunda-feira com Álvaro Damião. Boa noite, Emanuel, boa noite, ouvintes da turma do bate-bola. A manchete é sobre o Luan. O que acontece? O Atlético está acertando a ida do Luan para o Corinthians. Entre o Luan e o Corinthians já estaria tudo acertado. Falta agora a liberação do Atlético. Mas por que falta a liberação? Porque o Corinthians queria colocar o Cleison, envolver o Cleison na parada. O Atlético disse que vai liberar o Luan sim para o Corinthians, não tem problema nenhum, o Corinthians pode acertar a situação com o Luan, mas o Atlético quer o empréstimo em dinheiro. O Atlético não quer jogador do Corinthians, não vai fazer transação envolvendo outro jogador. O Atlético quer o dinheiro e o Corinthians ainda não se manifestou depois dessa contraproposta. O Corinthians fez uma proposta, o Atlético disse que quer o dinheiro. O Corinthians ainda não falou sobre a contraproposta. Agora, a gente conversava muito com o Pansieri ontem, e o Pansieri cobriu o Atlético durante todo esse tempo.